E aí, pessoal, o jogo da vida do Grêmio. Corinthians e o seu ambiente hostil, mobilização de torcida e o que pensa o Grêmio deste jogo. Sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, fique com o pessoal da Mais Ágil. Você que está precisando viajar, comprar alguma coisa, não deixe o FGTS lá parado. O governo autoriza o saque, portanto, fale agora, está aqui na descrição com o pessoal da Mais Ágil, que ele vai explicar e antecipar esse valor para você muito rápido, para você ter um final de ano bem mais tranquilo. Portanto, Mais Ágil é a solução. Entre e converse direto pelo WhatsApp com o pessoal da Mais Ágil. Gente, o ambiente que o Grêmio vai enfrentar no próximo domingo às 16 horas é um ambiente hostil. O torcedor corintiano se mobiliza para rebaixar o Grêmio no próximo domingo. O jogo ganhou componente de decisão para todo mundo. Para o torcedor do Corinthians, chegou no grupo de jogadores e no time, no clube, e também, obviamente, vai de encontro aos interesses do Grêmio. O Corinthians que praticamente garantiu vaga na parte direta da Libertadores e agora vai com tudo para cima do Grêmio. O Denis Abraão ontem, na entrevista coletiva, de alguma maneira tentou minimizar isso, mas não tem volta. O buraco cavado pelo Grêmio obriga o Grêmio a vencer o Corinthians dentro do Itaquerão com lá os seus 50 mil torcedores. Vencer, não adianta empatar. Só a vitória dá uma sobrevida para o Grêmio. Hoje, por exemplo, nós vamos secar à noite todos os jogos possíveis e impossíveis. A nossa função agora é ganhar os 2 jogos e secar. Não tem outra saída. O buraco é realmente muito grande e ninguém aqui está passando pano no tamanho do problema que o Grêmio criou para si. Agora, um Grêmio diferente contra o São Paulo, um Grêmio organizado, um Grêmio mais compacto, um Grêmio que passou por cima do time do São Paulo. 3-0 ao natural, 2 bolas na trave, podia ter sido mais. Essa foi a realidade do jogo do Grêmio. E aí a gente tem uma sensação, pelo menos, de que nós vamos a São Paulo enfrentar o Corinthians. Algo que não conseguimos contra o América e algo que não conseguimos também contra o Bahia. Times piores que o Corinthians. O que faz a gente sonhar é exatamente esse conjunto que fez o Grêmio melhor ontem. Por quê? Porque tirou jogadores, porque fez uma super concentração. Acho que nessa altura não adianta mais a gente sequer imaginar. A gente tem que ir para esse enfrentamento. O técnico Wagner Mancini, após o jogo, falou algumas situações. Olha o que ele disse, por exemplo. Estamos muito confiantes e nunca deixamos de acreditar, mesmo nos momentos mais difíceis. Quando viemos de Salvador para Porto Alegre, a gente sentiu a derrota. Tivemos uns dias a mais de treino e o foco foi a parte de organização tática. E eu acho que o Grêmio melhorou, de fato, no jogo contra o São Paulo. Daí diz ele, o fato de termos saído na frente ajuda, claro, né? Porque mexe com a questão emocional, que a gente sabe que é o grande problema desse grupo. Então mexe sim com a questão emocional e em cima disso o Grêmio melhorou. O fato de, e salienta aqui Mancini mais uma vez, o fato de estarmos extremamente concentrados fizeram com que tivéssemos um desempenho muito acima dos outros jogos. E eu concordo com ele também, só que é inaceitável que agora eles estejam muito mais concentrados do que em outro. A entrevista do Mancini escancara como o Grêmio trabalhou mal até aqui. Porque ele sempre salienta o que aconteceu e a preparação para esse jogo, e quando tu vai e pergunta, tá bom, mas por que não fizeram contra o Bahia? Por que não fizeram contra o América? A explicação se vai pela própria afirmação. Então, quando ele afirma as mudanças em relação a esse jogo, ele escancara que nos outros jogos a coisa não aconteceu, não tem dúvida disso. Aí ele vem para o jogo do Corinthians. E me parece que esse é o foco e a partir de agora é isso que a gente vai fazer. Ele diz o seguinte, Wagner Mancini afirma que o jogo do Corinthians é o mais importante do ano e importante também para a história do clube.
coloca o jogo do Corinthians como o jogo mais importante da história do Grêmio. E eu não acho exagerado isso aqui. O jogo contra o Corinthians pode ser o jogo da permanência na Série A do Campeonato Brasileiro e pode ser o jogo da queda do Grêmio. E a queda do Grêmio tem que ter esse ponto. Não é errado dizer. O jogo da importância na história do Grêmio. Porque quando tu faz essa leitura exatamente do fato, tu começa a tentar compreender por que a gente bate tanto na tecla da mudança do direito de TV, na mudança da estrutura do futebol brasileiro e da necessidade de se permanecer no degrau de cima. Quando tu cai, eu sei que o Grêmio é mais forte que os clubes da Série B, nós sabemos de tudo isso. Mas quando eu saliento muito claramente essa, é porque o futebol está migrando, ele está mudando, ele está se adaptando, vem as SAs, vem um monte de mudança por aí, e o Grêmio vai estar neste momento em que tu tinha que estar concentrado e pensando na nova estrutura do futebol brasileiro, tu vai estar tendo que pensar em montar time forte para jogar a Série B. Por isso a necessidade desse sentimento aqui. Só que esse sentimento aqui tinha que ter tomado conta do Grêmio há mais tempo. E aí eu não vou olhar para trás agora. Vou olhar para frente e acho importante que a gente saliente isso. Ele olha para o jogo do Corinthians com a ideia de estratégia de vitória e diz: somente a vitória nos interessa contra o Corinthians. E isso é definitivo. Não me venham com a ideia de que o empate serve. O empate não serve. É só olhar os números. O Grêmio talvez não seja rebaixado se empatar no jogo de domingo, talvez não. Mas não criem a ideia de que esse é o jogo. Por favor, não é isso que está em jogo. Pelo contrário. Essa é a partida que só a vitória salva. Sobre o substituto de Douglas Costa, depois eu vou fazer um conteúdo só sobre o Douglas Costa, tá? Mas sobre a coisa, sobre o substituto, o Douglas Costa tomou o terceiro, de tarde eu vou lançar o vídeo só sobre isso. Ele diz a chance grande de Jonathan Robert entrar, simplesmente botando o Jonathan Robert jogando no mesmo esquema. Sobre a influência dos 7 jogadores que foram dispensados, ele disse: no início da semana estabelecemos que usaríamos nos últimos 3 jogos um número X de jogadores, pois tínhamos um elenco muito grande. Minimizou a questão da saída. E ele disse que não gosta de trabalhar com elencos inchados. Tinha que ter feito antes. Tudo que ele fala aqui, a grande maioria das coisas que ele diz, ele não fez antes por quê? Não tem cabimento. Não tem cabimento. E ele terminou a coletiva dizendo: domingo será uma guerra. É o jogo da vida. E eu acho que ele tem razão e a gente fica com isso para encerrar o vídeo do jogo mais importante da história do Grêmio, e nós vamos estar muito próximos do jogo e dos gremistas para a gente poder conversar e estar sempre abraçado nesse final de semana que promete ser muito, mas muito, muito forte para todos nós. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.